A FATESA é considerada o maior centro de treinamento de ecografia da América Latina. Desde 1989, a instituição oferece conhecimento superior em vários níveis de formação, sendo referência em estrutura, corpo docente e inovação, em cursos de graduação, extensão e pós-graduação reconhecidos pelo MEC, pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e Comissão Nacional de Acreditação do Conselho Federal de Medicina. A partir de agora, você vai conhecer como a FATESA faz parte de gerações de profissionais e vai fazer parte da sua vida profissional. Graduação FATESA tem inúmeras possibilidades e oportunidades de crescimento profissional, graças a um corpo docente qualificado com 80% de mestres e doutores e centenas de equipamentos, uma estrutura preparada para a formação dos alunos. Para quem já é profissional da saúde e procura completar ou aperfeiçoar sua formação, os cursos de extensão e pós-graduação da FATESA são reconhecidos por sua importância e qualidade, recebendo doutores de todo o Brasil que buscam mais para a sua carreira. Formação, conhecimento e futuro profissional. Nós da FATESA estamos sempre inovando. Agora, com os cursos online, que oferecem a mesma qualidade e conhecimento em diversos níveis. Com mais de 100 cursos presenciais e à distância na área de imagem, além de oferecer qualidade e tecnologia dos melhores equipamentos de diagnósticos por imagem, a FATESA atende gratuitamente a população de Ribeirão Preto e região, com mais de 800 mil exames realizados. Por tudo isso, a FATESA é a escolha de quem procura mais. Da graduação à evolução da carreira médica, a FATESA é tradição no conhecimento e referência em inovação. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com imenso prazer que eu venho apresentar a vocês. Aliás, acredito que a maioria já conhece o professor Dr. Paulo Saldiva, é médico patologista, pesquisador e docente da USP São Paulo. Professor, é um prazer tê-lo aqui, é uma imensa honra e muito obrigada pelo aceite do convite e nos dar um pouquinho do seu saber aqui para nós. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu vou tentar compartilhar minhas aventuras no mundo da imagem, na realização de autópsias. Antes de começar a apresentação, eu tenho que justificar por que a autópsia ainda é importante. A autópsia ao longo ela, digamos, é um dos marcadores principais do surgimento da medicina científica, o estudo sistemático de doenças através da observação das pessoas que faleceram daquela doença. Vamos lembrar que a infecção hospitalar, por exemplo, do Semmelweis, que ela surge por causa das autópsias. Na época ele trabalhava numa maternidade enorme em Viena, que tinha duas alas, uma de médicos e outra de parteiros. E a mortalidade na ala dos médicos era muito maior. E se descobriu, e ninguém sabia por quê. Estamos numa época, estamos na primeira metade do século XIX, ainda não se tinha nem ousado pensar na existência de micro-organismos. E havia um serviço, a Viena foi uma das sedes da autópsia macroscópica, e depois que era liderada por um médico chamado Rokitansky. E os médicos faziam as autópsias dos pacientes que tinham falecido, depois iam visitar
passar visita clínica nas gestantes. E não trocava roupa. Não se tinha ideia da asepsia, até que um dos médicos que fazia isso, na realização da autópsia, ele se fere durante a execução da autópsia e desenvolve sintomas iguais àquelas puérperas que tinham a febre, chamada febre puerperal. E com isso, o Semmelweis postula que havia uma transmissão de algo que vinha do corpo para as gestantes e que os médicos eram importantes disseminadores daquela diferença. Era o próprio ato médico. Ele não ficou muito popular, foi expulso da universidade, e depois ele volta para a Hungria, de onde era originário. Nós estamos na época do Império Austro-Húngaro, e lá ele tenta impor os métodos de limpeza que ele tinha preconizado em Viena, e é criticado e acaba ficando com alterações psiquiátricas e morre no manicômio. Você não sabe nem aonde esse indivíduo foi enterrado. As autópsias também permitiram a obtenção de tecidos de diferentes órgãos e sistemas, e que fizeram com que, por exemplo, o Virchow, que foi o pai da patologia celular, começasse a entender a ideia de que a doença se resolvia no microscópio, não somente a olho nu. E as autópsias, então, até mais ou menos a década de 60, foram o instrumento mais poderoso para a gente elucidar os mecanismos de doença e procurar entender, então, como que a biologia de cada afecção, de cada micro-organismo, de cada câncer ocorria, e talvez tenha sido, digamos, a plataforma que permitiu o maior avanço do conhecimento médico. As autópsias médicas, então, têm um papel importante. Não são o que aconteceu, que as autópsias depois, por questões até no caso do Brasil, uma questão política, no tempo do Getúlio Vargas, separaram as autópsias médico-legais das autópsias médicas. Era um tempo do Estado ser diferente, e hoje a gente tem duas carreiras, digamos, de patologia, uma forense e outra do patologista médico. Essa última carreira, ela é cada vez menos popular, porque por questões até financeiras, porque a maior parte não existe um mecanismo tanto na medicina privada quanto na medicina pública, não existe pagamento pela autópsia. Em segundo lugar, as autópsias, a patologia mudou muito. Por exemplo, eu faço, do ponto de vista clínico, patologia pulmonar. Então, eu vejo casos clínicos de biópsias de pacientes com doenças do pulmão e tórax, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E também estudo patologia ambiental, procuro estudar fatores como poluição e uma série de outros fatores, clima, e os níveis socioeconômicos, a influência do nível socioeconômico na determinação da mortalidade precoce. Só que, na patologia de hoje, com o avanço da medicina molecular, você hoje não faz patologia de um órgão só, às vezes você faz de uma doença. Então, por exemplo, quem vê, existem muitos marcadores prognósticos que são, para cada tipo de câncer, por exemplo, que são muito sofisticados e complexos. Então, por exemplo, você não faz patologia do sistema urinário, alguém faz... quem vê bexiga, por exemplo, hoje não vê bem próstata. Então, você fica cada vez mais especializado face ao colossal desenvolvimento da medicina molecular. E as autópsias também, além de então serem, digamos, você tem que... É um assunto diferente, né? Porque na autópsia você estuda o paciente com todas as suas características, as manifestações sistêmicas da doença, e também as relações do nível socioeconômico, dos hábitos da pessoa, na determinação do curso natural da doença. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um dos países com maior taxa ajustada de mortalidade por câncer de colo uterino é a Arábia Saudita. Isso não é porque tem uma
uma variante específica do HPV, do vírus do papiloma, que está correndo lá. São questões culturais, por exemplo. Né? E hoje, por exemplo, se eu pegar e ver o mapa da morte precoce por infarto do miocárdio, nós vamos ver que, eu vou voltar a esse assunto posteriormente, que o mesmo vírus, na mesma cidade, que a cidade de São Paulo, determina uma variabilidade do risco de morrer de cerca de 8, diferente, que varia em 8 vezes, dependendo do código de endereçamento postal da pessoa. Ou seja, aparentemente, o código de endereçamento postal é um determinante de risco de morte mais importante do que o código genético da pessoa ou do genoma do vírus, porque é o mesmo vírus com diferentes letalidades. Então, a autópsia ela é um instrumento muito importante para pesquisar ainda doenças que afetam órgãos que são difíceis de se obter material biológico em vida. Por exemplo, o cérebro, a aorta, coração, pulmões. É muito difícil você, em vida, obter esse material. Por outro lado, como as autópsias médicas caíram em função disso, e também os patologistas, eles não vão se interessar do ponto de vista até comercial sobre uma coisa que você tem que estudar a medicina inteira. Toma muito tempo e não tem nenhuma, retorno financeiro. Também houve um certo desinteresse dos patologistas e também dos clínicos, né? E do pessoal que atua nos hospitais, porque se acreditou que os métodos de imagem, os métodos de diagnóstico molecular teriam substituído as autópsias. Mas ainda, quando você analisa séries históricas de discordância entre o diagnóstico clínico com aquele obtido em autópsia, existe uma classificação feita por um patologista chamado Goldman, que estudou isso e classifica as discordâncias em vários tipos, mas 2 são muito importantes. O nível 1 de discordância é uma conclusão que, se o diagnóstico obtido à autópsia tivesse sido conhecido pela equipe que cuidava daquela pessoa em vida, você certamente teria evitado a morte. E o nível 2 seria aquele onde, se essa mesma informação obtida na autópsia fosse conhecida do clínico, você provavelmente teria evitado o desfecho fatal. O 3 é uma grande discordância sem causa com a morte imediata. O 4 é uma pequena discordância e o 5 é concordância total. Bom, num hospital, quando você avalia no Massachusetts General Hospital da Harvard, ele se mantém mais ou menos em torno de 20%, entre 1 mais 2. Ou seja, 20% dos pacientes que falecem teriam algum benefício se você soubesse o diagnóstico da autópsia em vida. E isso se mantém constante ao longo de várias décadas, porque isso foi repetido em vários grupos. Então, a autópsia ainda é um importante indicador da qualidade da assistência médica, e você pode fazer, retornar e usar aquela informação em benefício dos vivos. Eu vou citar um exemplo. Na pandemia, no surto de sarampo que existiu em São Paulo no final dos anos 90, houve um hiato vacinal. O primeiro caso o diagnóstico do sarampo foi obtido na sala de autópsia. Eu mesmo fiz essa autópsia, que era uma enfermeira do Hospital das Clínicas, que estava em afastamento porque ela estava amamentando o filho, morreram ela e o filho. E na autópsia a gente viu as inclusões características de sarampo. Em outras palavras, havia uma geração de médicos que não sabia fazer diagnóstico clínico de sarampo, e o diagnóstico foi diagnosticado em autópsia, e aí se alerta como vigilância epidemiológica. Eu vou citar um outro exemplo. Nas UTIs, você sabe exatamente porque o indivíduo entrou na UTI. Então, você tem o suficiente para colocar um atestado de óbito e dizer que ele morreu porque ele tinha um câncer ou uma insuficiência renal crônica ou alguma outra entidade.
Mas existem, de repente, vamos pegar um exemplo clássico, que acontece muito, e eu vou depois exemplificar, né? Um hospital de câncer, por exemplo, câncer infantil. Então, você tem uma criança com uma doença linfoproliferativa, você faz uma quimioterapia para secar a medula óssea daquela criança, que terá toda a doença residual, e depois você faz um transplante de medula óssea. Nesse período que existe entre a pega do enxerto e a recuperação desse enxerto, pode ocorrer, muitas crianças morrem ou por uma infecção por um agente oportunista, ou por uma reação adversa à quimioterapia. E você não sabe porque aquele pulmão infiltrou, você não sabe se a criança estava coberta por agente infeccioso que aconteceu, você não sabe se foi uma reação adversa à quimioterapia. Portanto, se você soubesse o que aconteceu com aquela criança, que não é necessário para você preencher um atestado de óbito, você poderia fazer um diagnóstico de leucemia ou de linfoma, mas você gostaria de saber isso em benefício das outras crianças, para evitar que aquela família, que outras famílias passassem por aquele sabor, por aquela tragédia que é perder um filho. Então, existe ainda um espaço, tanto para vigilância epidemiológica de novos agentes, como para entender as complicações do tratamento intensivo. Bom, nesse cenário, dizendo que ainda existe espaço para autópsia, seja para estudar, por exemplo, doenças, como é que você vai estudar o Alzheimer e as demências? Você consegue fazer uma biópsia cerebral em vida para saber qual a natureza daquela doença, antes que ele entre em estado terminal? Você tem bancos de cérebro de pessoas que são casos terminais e doam cérebro. Mas isso representa a via final. Quais são os marcadores precoces da doença? Então, existe... o que determina algumas pessoas desenvolverem aterosclerose? Às vezes, a aterosclerose não é uma doença difusa, mas ela afeta predominantemente alguns territórios. Por exemplo, coronariano ou artérias carótidas. Como é que você vai estudar e poupa outros territórios? Como é que você vai fazer a análise de metilação ou de expressão gênica da coronária em vida? Você não consegue ter tecido coronariano. Então, a autópsia serve para estudar isso. Serve para estudar novas doenças. Recentemente, logo no início da pandemia de coronavírus, nós conseguimos, nós detectamos em cérebros de 2 pacientes vindo do Vale do Ribeira para ser atendidos no HC, 2 arenavírus, o vírus sabiá, e com isso você conseguiu notificar e fazer uma vigilância epidemiológica e impedir que a doença se disseminasse. Então, existe ainda um espaço para essa ferramenta, que existe há muito tempo, a dissecção de corpos para entender a doença, existe praticamente há 5 séculos, e a gente pode repaginar essa doença. E o problema de fazer autópsia hoje é porque, além dela ser custosa e além de ter poucos patologistas interessados, ela está emoldurada, a morte de uma pessoa e a dissecção daquele corpo está emoldurada não somente por... existe, ao mesmo tempo, fascinação e repulsa. Existe todo um problema de cultura, de valores, de princípios que dificultam a obtenção da autópsia. Então, agora eu gostaria de começar minha apresentação de slides, tentando justificar a importância dessas aulas, e vou ressaltar o papel do ultrassom na Covid-19, usando o exemplo de Covid-19 e febre amarela. Por favor, podíamos começar? Como eu não estou vendo a tela compartilhada, assim que eu puder, eu gostaria de saber, eu vou conseguir ver a tela? É uma pergunta minha. Eu vou compartilhar, então, peraí. Jonathan,
Tá dando certo? Sim, tendo sua tela. Muito obrigado. Então, a questão de 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós resolvemos montar uma plataforma de imagem aonde a gente conseguisse fazer a autópsia minimamente invasiva sem abrir o corpo, utilizando métodos de imagem como suporte, como se fosse quando a gente identificasse os órgãos, as regiões usadas e a gente pudesse amostrá-las através de funções percutâneas. Então, isso começa em 2015, a ideia, e a gente tem como plataforma de imagem, a gente começou tipo hospital terciário, né, fazendo coisas que não são execuíveis na maior parte do mundo. Nós temos uma sequência de scanners de lâminas que digitalizam essas imagens para compartilhamento de diagnósticos. Temos uma ressonância nuclear. Essa é uma foto da nossa ressonância de 7 Tesla, que está instalada na sala de autópsia, muito utilizada para estudos de patologias cerebrais, doenças psiquiátricas e doenças, então, do cérebro. Ela faz, então, além da resolução óptica de imagem dela, ela faz espectroscopia em si. Um ultrassom, um hematoma multicanal, que permite, então, uma boa imagem tomográfica pós-mortem e um sistema de angiografia pós-mortem que permite angio-CT e angiorressonância de indivíduos pós-mortem. A gente desenvolveu esse equipamento e ultrassom. A gente tem 2 tipos de ultrassom. Nós temos um Sonosight, 2 Sonosights, e também estamos usando alguns ultrassons portáteis, porque nós estamos levando a autópsia, por exemplo, a outras regiões do Brasil que não tem autópsia, e também para países africanos através de financiamentos internacionais. Professor, Oi? Está dando uma interferência no seu microfone. Será que está encostado em algum lugar? Não, deve ser eu mesmo, ou espíritos que vieram por causa da autópsia. Você está conseguindo ver, não? Está dando interferência. Eu vou desligar meu microfone e ligar de novo, pode ser? Pode. Então, eu vou esperar um pouquinho só. Eu estou aqui no... Vou voltar para o StreamYard. Perdão para vocês pela dificuldade que eu estou pondo com vocês. É estranho, porque aqui não tem barulho nenhum. É um programa da internet. Agora parou, professor. Tá vendo? Né? Então, eu vou compartilhar a tela de novo. É o espírito. A gente fez um exorcismo imediato aqui, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela e vou voltar para ele. Né? Espera aí, vou passar no módulo de apresentação. Tá bom agora? Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver direito? Eu consigo... Alguém pode falar para mim se está legal ou não? Só um minutinho que eu estou vendo aqui, peraí. Professor? Oi. Perfeito. Ó, para a gente não apareceu a tela ainda e o fone voltou a pipocar um pouco. Você consegue ir lá na plataforma novamente e clicar em compartilhar a tela? Eu fiz isso, eu vou tentar de novo. Ó. Compartilhar. Isso. Escolhe a tela. Compartilhar a tela. Isso. Compartilhar a tela. E vou entrar no compartilhamento de tela. Funcionou ou não? Deixa eu ver aqui. Não subiu ainda. Compartilhar, agora deve funcionar. Ah, agora perfeito, perfeito. Ótimo. Tá bom? Aí, então vamos lá. Tá bom? Perfeito, ótimo. E o som tá perfeito. Ótimo. Então, o que a gente fez? Aqui tá a gente montou isso na Faculdade de Medicina da USP, né? Que tem nesse encarte aqui é a Avenida Doutor Arnaldo. Aqui é a Avenida Doutor Enéas de Carvalho com
que então é à frente da Faculdade de Medicina, que é atrás da Faculdade de Medicina, onde está o Complexo HC. E aqui existe um túnel que liga o Complexo HC à sala de autópsia. Nós fizemos um rebaixamento do solo, um estacionamento, isso. Colocamos 7 Tesla aqui. Aqui tem uma sala onde a gente recebe as famílias, para recebê-las de forma digna e pedir autorização pós-consentimento. Aqui eu tenho 2 consultórios onde enfermeiras treinadas vão fazer uma entrevista para saber a anamnese das pessoas, né, para poder saber. Muitas vezes tem mortes domiciliares, por exemplo, na Covid, você não tem história de como a pessoa adoeceu, né? E já chega no HC já entubado, então a gente vai recuperar um pouco a história. Aqui tem salas de apoio sanitários, aqui tem uma sala de pós-graduando, aqui à direita tem a sala de ultrassom, mais à direita a sala de tomografia, e eu tenho um sistema depois de processamento de imagem que analisa essas imagens, né? Então, a gente estava tentando, no começo dessa ideia, era estudar, obter autópsia, fazer autópsias de pacientes internados no Complexo HC para estudar a biologia do Alzheimer, das doenças psiquiátricas e das complicações do tratamento intensivo. Então, a gente imaginou, né, que a autópsia minimamente invasiva ajudaria, né, seria, então, baseada em diagnóstico pós-mortem pouco invasivo, que combina a história clínica, exames de imagem e coleta de tecido por agulha dirigido aos órgãos-alvo, né? E os métodos possíveis seriam exames de imagem exclusivamente, que seria uma autópsia puramente virtual, você faria um exame macroscópico, associação dessas imagens com coleta de tecido, e com isso você pode fazer também essa biópsia cegas. Tem muitos grupos que fizeram isso, e o Brasil fez isso extensamente, nas décadas de 30, 40, 50, até meados da década de 60, onde existia um aparelho chamado viscerótomo, que agentes de saúde iam coletar amostras de fígado, principalmente, para estudar a patologia e as alterações da febre amarela, da leishmaniose, em áreas remotas do país, né? Bom, qual que é a utilização disso que a gente imaginava? Primeiro, ensino médico e tanto de graduação como de residentes, onde se voltaria às reuniões anatomoclínicas. A segunda seria a maior aceitação das doenças, da realização de autópsia por causa da família, onde se a gente propusesse para a família que você faria uma autópsia sem abrir o corpo, isso funcionaria no mesmo sentido de uma doação, não de órgãos, porque os órgãos estavam doentes, mas uma doação de conhecimento. E, surpreendentemente, essa autópsia é praticamente aceita pela grande parte dos famílias, então, mais de 90%. Quando é proposta a ideia de que você vai fazer um procedimento que não abre o corpo, que você tem e é rápido, e você consegue, então, fazer com que as famílias autorizem. Por exemplo, hoje, no Hospital do Câncer Infantil nosso, no Instituto do Itaci, nós vamos fazer as autópsias lá, né, porque as mães e as famílias aceitam, querem saber o que aconteceu, primeiro, com as crianças que morreram, e segundo, querem evitar que outras crianças, outras famílias e outras crianças passem pela mesma situação. Então, uma outra finalidade é que você pode fazer biorepositórios e biobancos de tecidos pouco acessíveis. Então, por exemplo, nós estamos hoje entrando num projeto que os hospitais de câncer, os grandes hospitais de câncer, o Hospital de Barretos, né, está fazendo, vai montar um sistema e o próprio Hospital de Câncer de São Paulo tem interesse em montar biorepositórios, biobancos. A gente tem de Alzheimer, por exemplo, doenças infecciosas, que ficam depositadas, e você pode estudar, por exemplo, o tumor, as suas múltiplas diferenciações, como é que ele era no início, na primeira biópsia, depois como é que ele foi se desdiferenciando, e quais seriam os alvos moleculares
que você podia visar num tratamento personalizado. A segunda coisa seria, que a gente imaginou, seria a patogenia de novos agentes. Isso aconteceu na Covid, que vai ser um exemplo de caso, e revisitar, por exemplo, doenças antigas que não puderam ser avaliadas com a patologia molecular de hoje. E eu vou mostrar o caso da febre amarela, por exemplo. A gente também tem a ideia que, se tivesse uma maior taxa de autópsia, a gente podia estudar a patogenia de algumas doenças de órgãos com difíceis de acesso em vida. E, ao mesmo tempo, se o método pudesse ser portátil, levado a regiões remotas, você poderia fazer vigilância epidemiológica de novos agentes. Então, utilizar a autópsia como um instrumento de investigação em benefício da saúde pública. Esse sistema aqui, que é o SVO, por exemplo, na cidade de São Paulo, ele é um sistema que recebe todas as mortes naturais da cidade de São Paulo, que não tem um médico responsável pela assinatura do atestado de óbito. Hoje nós estamos fazendo quase 15 mil autópsias. E em algumas regiões, como a Zona Leste e a Zona Sul, a gente tem quase 70% de taxa dos atestados de óbito são obtidos aqui. Então, você pode estudar, por exemplo, você tem amostra populacional, né? 70% a 80% de autópsia é muito mais do que qualquer hospital universitário do mundo, né? E o número é tão grande que você permite criar grandes biorepositórios, biobancos de tecido. Nós temos de asma fatal, nós temos de doenças raras, nós temos de patologia fetal e nós temos de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Bom, então vou pegar o caso de Covid, né? A Covid-19, esse é um mapa da mortalidade de Covid em São Paulo. Então, você vai ver que, em geral, o risco de morrer de Covid, isso aqui é um trabalho que a gente participou, né? Ele vai aumentando na periferia da cidade, com exceção dessa região central, que é a Barra Funda, o Bom Retiro e o Brás, né? E a Sé, onde existem os moradores de rua e onde existem os cortiços e as pessoas que vivem em condições precárias, né? Então, isso para explicar um exemplo da aplicação de autópsia e confirmação porque você pode fazer, no caso da Covid, a confirmação não só através do SWAB, como também PCR local e as alterações histológicas. Então, o que era um projeto de pesquisa que a gente imaginava fazer, aplicar a autópsia num serviço que já fazia autópsia convencional, passou a ser a única alternativa na Covid-19. Porque as autópsias foram proibidas e a gente, então, a autópsia convencional, e a gente obteve uma autorização para realizar a autópsia pós-mortem, e aí o ultrassom é imbatível, né? Nós estamos fazendo essa autópsia na mesa da tomografia, mas o corpo era revestido por plástico, e você tinha um ultrassom aqui atrás que guiava a autópsia, e você usava um trucute maior do que você usa em vida, um trucute 12 ou 14, onde você fazia múltiplas amostragens de vários órgãos e a equipe se paramentava. Então, isso foi o único instrumento que permitiu, no início da pandemia, a gente estudar e obter algumas informações sobre esse novo agente que a gente conhecia pouco, sobre para onde ele ia, quanto tempo ele permanecia, depois como é que os vasos entupiam, depois as tromboses. A gente é um dos primeiros grupos a fazer isso. Hoje, o nosso grupo é o que mais publicou em autópsia de Covid no mundo, por causa da generosidade das famílias e do fato de a gente ter podido ter acesso a um hospital grande que se mobilizou, né? O nosso Instituto Central chegou a ter 900 leitos dedicados à Covid, deles mais a metade eram UTIs, e a gente, então, tinha que devolver para o corpo clínico, fazendo reuniões anatomoclínicas praticamente semanais, onde tinham, literalmente, centenas de pessoas assistindo para saber como é que era essa nova doença. A gente utiliza tanto ultrassom de mesa, como também ultrassom portátil. Aqui, no caso, a gente está fazendo, só para demonstrar, uma autópsia fetal, né? Que a gente, para ter melhor resolução, a gente coloca o feto, a gente cria uma cavidade amniótica artificial, colocando o feto dentro de uma plástico, de uma bolsa plástica preenchida com água, e isso, a resolução do ultrassom fetal nessas condições fica muito maior do que o ultrassom em vida.
Nós também temos microlaparoscopia, também aplicadas com celular, que você está vendo a superfície hepática de um indivíduo que teve, que a gente pode visualizar e guiar a biópsia, não só por ultrassom, mas também sob visão direta, né? Então, tem uma ótica reta, que simplesmente faz um pequeno... A gente tem uma guia, a gente faz a punção e introduz essa ótica através da pele e observa o interior do corpo por visão direta. Bom, a primeira vez que a gente usou a autópsia minimamente invasiva foi na febre amarela, né? Porque de 2019 a gente já fez uma comparação da febre amarela, das informações da febre amarela, como observada na autópsia minimamente invasiva e como observada na autópsia convencional. E aqui você tem o fígado com áreas de necrose, é o que aparece com esses pontilhados amarelados, e a macroscopia do mesmo paciente, onde você vai ver os pontos. Esses aqui são os pontos esbranquiçados, e aqui os pontos amarelados na hepatite fulminante que a febre amarela causa. Esse é o fragmento, análise do tipo de fragmento. A gente tira vários fragmentos de diferentes órgãos. Só no pulmão são 64 de diferentes regiões. E aqui a gente vai ver como é que é o fragmento do tecido da biópsia nossa eletrocute, como ele é visto no microscópio. E aqui a gente vai ver as características da hepatite, com essa necrose hepática maciça, os corpos de Councilman, a lesão, a apoptose, a lesão característica da necrose mediozonal da febre amarela e a detecção do antígeno por métodos imunistoquímicos, hibridização in situ e várias outras, por métodos, sondas moleculares e microscopia eletrônica. Né? A gente fez tudo isso e a concordância foi 100% na febre amarela entre a autópsia minimamente invasiva e a autópsia convencional. Na COVID, a gente caracterizou as fases da COVID e seu tempo de evolução. Então, você tem, por exemplo, na fase inicial, uma lesão muito severa, muito diferente, por exemplo, da H1N1, que a gente fez um estudo grande em 2009, a gente tinha a maior série da H1N1, a gente tem a maior série de hepatite, de autópsia de febre amarela e de H1N1 do mundo. Não porque a gente seja melhor, porque a gente está no lugar certo. Então, você não precisa ser muito esperto para produzir conhecimento nisso, né? Então, aqui você vai ver as inclusões virais, o dano alveolar exudativo. Aqui você vai ver a fase de dano exudativo muito importante, com colapso de alvéolo, trombos em artérias, figuras aberrantes de células. Eu vou mostrar a característica da inclusão da Covid-19, uma doença muito mais agressiva que o vírus da influenza. E a gente pode ver, então, que a doença ia para todos os órgãos. Mas a gente aprendeu muito ao longo desse processo, né? Nós fizemos mais de 250 autópsias de Covid, e a gente foi ver, então, que ela rapidamente progredia para a fibrose, uma velocidade sem precedentes. Em cerca de 15 dias, você já tinha um remodelamento com subscrição, com organização daquele exudato intraalveolar. Isso é o que a gente viu, que evoluía muito rápido por uma perda permanente de superfície pulmonar, de volume pulmonar, de difusão pulmonar, que consubstancia as sequelas da Covid longa de pacientes que saem dependentes de oxigênio da UTI. Essa é a característica do vírus, né, do ponto de vista em detalhe, né, mostrando a inclusão epitelial muito grande. E mais um detalhe dessa inclusão que a gente viu, e também nas vias aéreas grandes a gente viu, porque a gente podia biopsiar brônquia, traqueia, e a gente via que existia também uma resposta do epitélio das vias aéreas mais altas, com metaplasia escumosa e figuras aberrantes de presença de lama ali dentro. Talvez nós tenhamos sido o primeiro grupo que mostrou a trombose na microcirculação, tanto pulmonar como de outros órgãos, e a gente publicou esse artigo que está muito bem citado, talvez seja nos artigos mais citados na área de Covid, né? Mostrando que havia uma lesão endotelial, né? Havia também, então, uma característica de uma atividade inflamatória intensa, e quando você colocaliza o vírus com marcadores, você pode hoje, através de análise de tecido, colocar sondas para diferentes tipos celulares e para o vírus,
que são estimuladas por diferentes comprimentos de onda. Então, você põe no microscópio com focal de fluorescência, depois se junta tudo. Então, você vai ver que o vírus e como ele dialoga com as células inflamatórias do entorno e com as constituintes pulmonares do entorno. Isso permite, então, dizer que o vírus ele vai progredindo no pulmão, nos casos graves, e ele, assim que um órgão, que uma parte do pulmão fibrosa, ele vai para as outras áreas onde tem células viáveis. Então, a carga viral diminui nas áreas de fibrose, mas progride até culminar com a morte por insuficiência respiratória dos pacientes. E existe uma contaminação muito grande por infecções secundárias, sejam elas bacterianas ou fúngicas, né? Vou mostrar alguns detalhes. E o ultrassom foi muito legal, né? Porque você não conseguiria fazer esse número de autópsias guiado por tomo, né? Você conseguiria funcionar um órgão, mas precisa funcionar todos os órgãos que a gente fazia: cérebro, tireoide, glândulas salivares, maiores e menores, pulmão, 64 regiões, coração, mais ou menos 20 e poucas regiões, fígado, baço, pâncreas, intestino delgado, testículo e gônados, né? Pele. Então, a gente usava isso, fazia uma representação extensa e guardava o material, tanto para estudo histopatológico convencional, como material para fazer congelado a menos 90, para poder fazer estudos moleculares. Isso virou um biorepositório generoso, onde muitas pessoas se colocavam, e também para microscopia eletrônica. Então, você vê as diferentes... Isso aqui é um artigo nosso, que foi publicado internacionalmente, que você mostra a fase edematosa do Covid com espessamento pleural e linhas B, que ainda você consegue individualizar, mas você perde as linhas A. Depois você tem um pulmão homogeneamente comprometido, onde você vai ver o white lung, que é um pulmão de edema, ou de preenchimento alveolar. Depois você vai ver regiões onde existe o início da consolidação, marcado por irregularidades pleurais, descontinuidade da pleura e pequenos nódulos subpleurais, até você ter um pulmão quase que terminal, aonde você vai ver, por exemplo, inclusive até broncograma aéreo, múltiplas consolidações do parênquima pulmonar ali de um derrame pleural, né? Nós também aprendemos a ver o coração pós-mortem. Isso aqui é um coração de um paciente com Covid-19, com essa linha branca subendocárdica, que depois na histologia a gente vê que corresponde a áreas de necrose e de infarto do miocárdio, né? Então, aqui você vai ver o baço, você vai ver o fígado com lesões, com um aspecto de uma esteatohepatite, tínhamos muito obesos, um rim com um aspecto normal, mas, digamos, com umas certas irregularidades na cortical, e aqui a gente tem um caso de uma estrangeloidíase que reativou na Covid, e se vê as alças delgadas extremamente espessadas, pela atividade da estrangeloidíase, e o paciente morre não só pelo Covid, mas por uma reativação de uma estrangeloidíase disseminada. Então, a gente foi aprendendo, foi uma curva de aprendizado, porque o ultrassom pós-mortem é diferente do ultrassom em vida, né? A gente também faz anjo-CT, então você vai ver, por exemplo, que uma parte da trombose, você vê um infarto quase que hemisférico na anjo-CT pós-mortem de um paciente Covid que sarou do pulmão, mas não acordou, e a gente viu por que ele não acordava. Na ressonância de 7 Tesla, a gente vê, por exemplo, um detalhe anatômico muito importante, essas hemorragias subcorticais, né? Com espessamento do sistema venoso. Então, você vai ver que, por exemplo, isso aqui possivelmente é uma trombose da região posterior do encéfalo, e você vai ver, então, em detalhe essas hemorragias subcorticais, né? E a gente vai na histologia, você vai ver que tem uma ativação microglial muito grande, um edema do neuropíleo. Essas são as células microgliais que estão ativadas, aqui está a região dos ventrículos laterais, que a gente faz função transicional do cérebro, né? E você vai ver, então, com maior detalhe, esse aumento uma certa reatividade microglial, né? E você vai ver os sinais da hipóxia secundária, que são esses neurônios vermelhos, né? Isso aqui digamos, um dos substratos anatômicos da morte cerebral por hipóxia.
E na coloração para os filamentos, você vê a fragmentação neuronal, ou seja, a degeneração axonal difusa, que é o substrato anatômico da hipóxia aguda. Né? Nas crianças, né, a gente também estudou um pouco, porque a gente teve o duvidoso privilégio de ter a maior série de autópsia de crianças, isso foi publicado no Lancet, e você vai ver, por exemplo, que aqui é uma biópsia de miocárdio que mostra uma inflamação, uma miocardite ativa na região pericoronariana, com acúmulo de células inflamatórias, com necrose de fibras, como aqui a gente vê. Aqui você vai ver uma marcação por C4D, que é um componente, né, do complemento que se fixa assim que a célula morre. Então, um detetor precoce de lesão miocárdica. A necrose das crianças que morrem é uma necrose. Essa criança, ela entrou no estudo da criança com uma fração de ejeção de 25% no Doppler, e quando ela melhorou um pouquinho com droga inotrópica, depois ela afundou de vez. Ela teve um quadro predominantemente, ela tinha Covid pulmonar, mas a causa de morte foi acometimento cardiovascular, com presença da vírus detectado em imunistoquímica nas regiões, e também por microscopia eletrônica, como a gente vê aqui, né? Aqui a gente vai ver os microfilamentos estão dentro da fibra, e você vê estruturas que são compatíveis com o vírus, tanto no interior do cardiomiócito, quanto aqui você vê aquele aspecto característico do vírus, nas células do interstício cardíaco. Aqui você vai ver na célula endotelial do coração, e aqui você vai ver um pequeno capilar, uma microcirculação do coração dessa criança, que você vai ver um neutrófilo que joga para fora, tem um fenômeno chamado NET, que se chama Neutrophil Extracellular Traps. No momento da morte desse neutrófilo exaurido, ele extravasa o seu conteúdo de DNA, tem um importante, é como se jogasse uma rede para aprisionar o vírus, e ao mesmo tempo suscita. Então você imobiliza o vírus, você chama muita célula inflamatória, mas ao mesmo tempo você induz. Esse conjunto de lesões capilares fazem com que você tenha uma obstrução do fluxo da microcirculação, além disso, induzam uma coagulação local, né? Então, com isso, você percebe que a resposta inflamatória da criança é responsável, basicamente, pela morte das crianças por doença, basicamente, lesão cardíaca. Nós estamos ainda vendo isso hoje, mesmo com a variante Ômicron, né? Mas isso tudo obtido com autópsia minimamente invasiva, com biópsias guiadas por ultrassom. Então, a gente viu que nas crianças, a gente acabou de publicar um artigo nesse sentido, que você tem as crianças que têm algumas comorbidades, fazem a forma clássica da Covid-19, com acometimento pulmonar importante, e na doença das crianças que não têm comorbidade, você tem uma lesão pulmonar de menor intensidade, você tem alterações, cefaleia, muitas vezes, às vezes como é a primeira manifestação, você tem uma miocardite pela saendoteliopatia, você tem manifestações muito estranhas, inclusive com lesão. Uma das crianças que morreu, ela fez um abdômen agudo, fez uma laparou branca e, na realidade, era a forma digestiva da Covid-19. E é isso que eu tinha para dizer neste momento, né? Mostrando que, na minha opinião, né, hoje a gente virou um centro de referência do Ministério da Saúde de autópsia minimamente invasiva, não porque nós precisemos, mas porque a autópsia minimamente invasiva serve para onde você não tem autópsia, né? E, além disso, de ser um bom campo de treinamento, né, para você aprender ultrassom de órgãos profundos, porque você tem um gabarito imediatamente ali do lado. Então, quando você estabelece esteatose, por exemplo, no fígado, se você faz a autópsia, depois você pode medir a esteatose e calibrar o sistema, né? Então, hoje a gente está montando esses grupos de autópsia minimamente invasiva em outras regiões do Brasil que não tem salas de autópsia, que os SVOs nem fazem autópsia, fazem só autópsia verbal.
Nós estamos validando esse algoritmo de autópsia verbal, que é um questionário, só para quem é aluno entender, mais ou menos 50% das mortes no mundo são código lixo, são garbage code. O indivíduo coloca, por exemplo, parada cardíaca, né? Putz, isso é pouco criativo, né? Porque todo indivíduo que morre está com o coração parado. Então, ele é muito preciso, mas muito pouco específico. Então, hoje no Brasil tem mais ou menos 150, 200 mil pessoas que você não sabe do que morreram. Então, o fato de você então, esse autópsia verbal é um questionário que se aplica para os familiares para você entender a real, ou estimar com a maior precisão possível a causa de óbito daquela pessoa. E nesse sentido, nesse cenário, a gente tem usado a autópsia minimamente invasiva para validar o questionário de autópsia verbal em regiões carentes e que não tem autópsia. Então, a autópsia seria o gold standard. No nosso caso, em alguns países, em algumas regiões do Brasil, só a autópsia minimamente invasiva vai ser possível ser feita. Então, nós estamos trabalhando isso junto com o CDC, junto com a Organização Mundial de Saúde, nós publicamos alguns artigos nisso, como a autópsia minimamente invasiva, como uma alternativa para validar os questionários usados para estimar a letalidade das doenças no mundo. E estamos treinando um grupo de países africanos nesse momento, além de outras regiões do Brasil. Professor, você só agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Eu espero ter sido claro o suficiente e não ter feito vocês entrarem numa fase de sono profundo, acompanhado do descolamento do espírito do corpo material. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, meu nome é Luciano, eu trabalho junto com a Fatesa. E eu tenho só uma pergunta para o senhor. Assim, aproveitando o seu máximo de tempo, parabenizá-lo é pouco. A aula foi maravilhosa. Eu sou leigo, eu não entendo dessa área que o senhor tem a expertise e conhecimento. Fala para nós um pouquinho desse campo de autópsia. Eu tenho a função e a obrigação de mostrar para o povo brasileiro que existem muitas atividades, muitos trabalhos que pouca gente conhece. E um deles é isso. Eu estava vendo hoje no jornal, estava pesquisando, nasceu na Suíça, maravilha, necrópsia, autópsia. Agora já estamos evoluindo com toda essa aula que o senhor deu aí de evolução técnica e aparelhos que surgem na vida. Não precisa mais cortar tanto uma pessoa para fazer uma autópsia, né? Temos a autópsia virtual. O que o senhor falaria para uma pessoa que se interessa em entrar nessa área de ser um ajudante, de ser o coordenador, de ser o responsável de ajudar um médico legista nesse momento? Porque o mercado é forte, paga-se bem. Por que não há uma demanda grande, professor? Porque é novo, né? É novo ainda, está se montando. A gente, no caso da Faculdade de Medicina da USP, a gente esperava que fosse aumentar as autópsias de câncer, que você já tem um diagnóstico, e de criança. Então, a gente conseguiu produzir conhecimento. O segundo lugar, eu imagino que a autópsia é um bom lugar para você aprender ultrassom. Perfeito. Quer dizer, tem um componente até profissional, mesmo que o indivíduo não vá fazer autópsia, ele tendo a chance de fazer o treinamento. E como nós temos 40, 50 autópsias por dia, né, fetal e tal, a gente tem projetos de treinar as pessoas que fizeram, por exemplo, no caso da medicina fetal, elas fizeram ultrassom em vida. Certo. Depois a gente faz o ultrassom pós-mortem com aquele método de imersão. E às vezes aparece coisa que no método de... É lógico que você não faz Doppler, né? Você não consegue... Mas você consegue ter uma resolução de imagem melhor. E com isso pode permitir o treinamento. Né? Então é uma área nova, professor, que ou seja, está evoluindo, está aparecendo mais hoje, inclusive no mercado. Sim, porque a maior parte das autópsias minimamente invasivas, quando você vai ver, ou elas usam método às cegas, ou ressonância, ou tomo. O ultrassom é um caminho aberto, né? Maravilha. Então, o ultrassom, ele tem a vantagem de ser barato, ser portátil, e você poder, por exemplo, vamos imaginar que a gente tivesse um sistema dessa de vigilância epidemiológica
e tivesse coletado material de cérebro de crianças com microcefalia no Ceará, quando começou a pandemia, quando começou o surto do Zika, né? A primeira detecção de demonstração do Zika como possível agente causal da microcefalia aconteceu na Eslovênia, de uma turista que passou no Ceará e teve um feto com microcefalia, foi feita a autópsia desse feto que faleceu, e aí isso foi levado para o CDC em Atlanta, que isolou o Zika. E demorou uns 2 meses para chegar em Recife, onde tem um bom serviço de verificação de óbitos, aí você pode confirmar isso na autópsia. Mas se você tivesse tido a oportunidade de fazer a autópsia no momento que esses casos aconteciam, no local onde eles aconteciam, talvez você tivesse feito medidas de proteção mais adequadas e mais efetivas. E mais você poderia prevenir. Então, a autópsia com ultrassom, ela permite levar a autópsia para campo e aumentar a prática dessa situação. A pergunta que eu estou vendo aqui na tela, que é a Eliane Campos, a gente está montando um projeto com o IML de São Paulo, onde as pessoas que morrem de morte violenta e vão para o HC, como hospital de referência de trauma, passarão pela imagem, pelos diagnósticos de imagem, tanto de ressonância quanto tomo e ultrassom, e isso depois vai para o IML. E o IML, então, poderia, o legista que fez, ele receberia essa informação a posteriori. Perfeito. Ele poderia saber em que medida essa informação poderia ter evitado a autópsia ou teria complementado o estudo da autópsia. Na forense, por exemplo, se você pode, por exemplo, numa imagem de tomo, ou de ultrassom, ou de ressonância, levar para o júri. Você não precisa fazer exumação, você pode fazer reconstrução. Uma prova que pode ser compartilhada com outros peritos. Então, e além da rapidez, né, professor? Além da rapidez que consegue se fazer. Com uma rapidez, e também, se alguém quiser uma parte, quiser contratar um outro perito para analisar, essas imagens já estão disponíveis no momento que o corpo estava íntegro, e não depois que você vai fazer uma exumação nessa história. Então, isso é um potencial, mas está tudo aberto. Essa é a grande vantagem. Essa é a dificuldade e essa é a oportunidade. É professor, começando e é bom porque está começando. Professor, eu tive a oportunidade de participar com o senhor de uma autópsia virtual, né? Ainda é aberto para quem não é médico poder fazer essas coletas? Ou apenas médico? Nós estamos tendo, eu acredito que vai existir um novo técnico de autópsia, que em vez de usar o bisturi, vai usar a imagem. E com os novos aparelhos de ultrassom, que você consegue transmitir essa imagem em tempo quase que real, mas você pode processar e mandar isso, você pode ter a teleautópsia. Então, eu imagino uma situação onde você tem um evento que você vai mandar essa imagem obtida no ultrassom e você vai ter uma pessoa, um centro de referência. Nós estamos começando isso com Recife. Recife, que é um grande polo de Nordeste, de treinamento de autópsia minimamente invasiva, e para estudar arenavírus, por exemplo, todos os vírus de Zika, dengue, chikungunya, que estão acontecendo em regiões que a pessoa morre, você não sabe nem o subtipo do vírus, nem por que o indivíduo, se a dengue é hemorrágica, se não é hemorrágica. Então, você vai conseguir levar equipes, teoricamente, em vez de você trazer o corpo, deslocar o corpo, você manda uma equipe com outras que executa a coleta do tecido coronário de corpo. Perfeito. Existe o campo, então, enorme, né, professor? Ainda inexplorado, que precisa ser trabalhado. Isso, exatamente isso. Perfeito. Principalmente no ultrassom. No ultrassom. Perfeito. Pessoal, olha a dica do professor, doutor, aí, para quem está começando, está querendo entrar nessa carreira. Eu, particularmente, não conhecia, professor, e estou, assim, muito entusiasmado com a sua aula, com o seu conhecimento, de saber que isso faz diferença hoje na vida de qualquer pessoa hoje no Brasil, no mundo, seja o que for. Descobrir as causas e saber que a gente tem condições de melhorar cada vez mais isso. Muito bom, eu só tenho que agradecê-lo. Eu que agradeço profundamente a oportunidade de estar falando com vocês.
E também, se eu puder mandar um certificado que eu falei coisa com coisa, eu vou mostrar para minha família, né? Minha mulher, porque isso ajuda muito a melhorar, digamos, meu conceito no ambiente familiar, onde, teoricamente, o meu prestígio não é tão... Hoje ele falou coisa com coisa, manda com papel timbrado, que eu vou gostar bastante. Maravilha, doutor. Doutor, muito obrigado. A Fateza se sente honrada também. Doutora Isabela, muito obrigado. Doutora Alessandra, foi fantástico. E eu tenho certeza que o senhor receberá outros convites, viu? Foi muito bom. Eu agradeço profundamente. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez. Quinta-feira eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a veterinária, a parte de imagem numa sala de aula da Fateza. E eu comentei da sua autópsia. Então, muitos alunos ficaram muito interessados em conhecer e poder participar dessa autópsia virtual. Aí perguntaram sobre estágios, como que eles... pode vir, que será muito bem-vindo. A gente está querendo exatamente isso. Olha formar pessoas com formação em ultrassom para poderem, digamos, ser treinadas para a gente poder disseminar essa técnica. O que falta, vou dizer o seguinte, quando teve essa epidemia de Covid, e o HC estava preparado, eu tinha feito um pequeno treinamento em autópsia minimamente invasiva, antes com a Renata, que é uma ultrassonografista, e que estava lá meio abandonada. E aí eu e ela aprendemos isso. E nós fizemos juntos, né? Ela não podia vir todos os dias, por compromissos profissionais, mas eu fiz praticamente... Eu era o único médico capaz de fazer isso. Então, durante 2 anos, eu trabalhei todos os dias, inclusive sábado e domingo, em plantão permanente, para que... foi um período muito difícil, porque você também tinha medo de se contaminar nessa história, mas felizmente eu não me contaminei, a gente usava a proteção adequada, e hoje eu diria que eu aprendi um pouco de ultrassom pós-mortem. Eu gostaria de aprender um pouco de ultrassom mais tecnicamente, porque eu só estudei por livros, mas tem uma coisa, né? Agora que voltaram as autópsias convencionais, nós temos uma chance de montar um atlas de patologia ultrassonográfica, porque você tira o órgão, você tem o ultrassom da pessoa antes de abrir o corpo e depois tem o órgão na mão. Essa história do infarto aparecer como manchas, digamos, hiperecogênicas, né? Só vê pós-mortem, porque você tem que ter o gold standard para isso. Então, a gente está fazendo um artigo nisso, né? E estamos fazendo um atlas de patologia ultrassonográfica com correlações macroscópicas e microscópicas. É o único lugar que você vai poder saber com detalhe o que você viu na imagem do ultrassom. Maravilha. Pessoal, eu faço um apelo muito grande que cada um que esteja presente divulgue para a sua família, para os amigos, para todos os conhecidos que vocês têm. Esse é conhecimento, isso não tem preço. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e apresentar para nós uma oportunidade nova, juntamente com a Fateza, né? Que ela vem de encontro de capacitar e preparar pessoas para esse mercado tão carente também que nós temos. Eu sou a favor de conhecimento, eu sou a favor de que a única maneira de se mudar um país é o conhecimento, é o estudo, né? Perfeito. Então, muito obrigado, professor. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigado, Alessandra. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, um abraço para vocês e tudo de bom. Obrigada, tchau, professor. Obrigada por tudo. Alô, professora, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ter sorte. Pessoal, número 7. Pessoal, quem foi sorteada foi Luana Guedin. Ganhou a pós-graduação em Ciência Forense. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do professor Paulo Saldiva na nossa palestra, o Dr. Luciano,
doutora Alessandra Campos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa palestra. Um conhecimento novo, inovador. Nós da FATESA estamos trabalhando para treinar mais profissionais com ultrassom, concurso de ciências forense. Estamos sempre à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. A FATESA é considerada o maior centro de treinamento de ecografia da América Latina. Desde 1989, a instituição oferece conhecimento superior em vários níveis de formação, sendo referência em estrutura, corpo docente e inovação, em cursos de graduação, extensão e pós-graduação reconhecidos pelo MEC, pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e Comissão Nacional de Acreditação do Conselho Federal de Medicina. A partir de agora, você vai conhecer como a FATESA faz parte de gerações de profissionais e vai fazer parte da sua vida profissional. Quem faz graduação FATESA tem inúmeras possibilidades e oportunidades de crescimento profissional, graças a um corpo docente qualificado com 80% de mestres e doutores e centenas de equipamentos, uma estrutura preparada para a formação dos alunos. Para quem já é profissional da saúde e procura completar ou aperfeiçoar sua formação, os cursos de extensão e pós-graduação da FATESA são reconhecidos por sua importância e qualidade, recebendo doutores de todo o Brasil que buscam mais para a sua carreira. Formação, conhecimento e futuro profissional. Nós da FATESA estamos sempre inovando, agora com os cursos online, que oferecem a mesma qualidade e conhecimento em diversos níveis. Com mais de 100 cursos presenciais e à distância na área de imagem, além de oferecer qualidade e tecnologia dos melhores equipamentos de diagnósticos por imagem, a FATESA atende gratuitamente a população de Ribeirão Preto e região, com mais de 800 mil exames realizados. Por tudo isso, a FATESA é a escolha de quem procura mais. Da graduação à evolução da carreira médica, a FATESA é tradição no conhecimento e referência em inovação.